Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Bom estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, essa quarta-feira que o Senhor nos concede graça para estarmos mais uma vez aqui reunidos. E o Salmo 116, gostaria de ler apenas 2 versículos do Salmo 116. Que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vamos ler mais uma vez, primeiro e o segundo versículo do Salmo 116 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você pode colocar a mão no seu coração e nesta hora de contrição, nesta hora de adoração, você pode iniciar este período, este momento, dizendo a Ele o quanto você o ama, abrindo o teu coração para Ele, declarando: Senhor, eu tenho fé, tenho expectativas em Ti, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações. Por isso, Senhor, nós queremos Te invocar em todo o tempo, nós queremos clamar a Ti em todo o tempo. E mais uma vez, nesta quarta-feira, enquanto nós Te louvamos, Te adoramos, nós cremos que o Senhor há de inclinar os Teus ouvidos às orações que estão sendo feitas nesta hora. Nós Te amamos, Senhor, nós temos certeza de que o Senhor está presente neste ambiente, neste lugar, e o Senhor está sim recebendo este culto que prestamos a Ti, mais uma vez reunidos desta forma. Aprove ao Senhor que fosse assim, e nós queremos Te render honras e glórias, porque sabemos, ó Deus, que tudo está no domínio das Tuas poderosas mãos. Abençoa-nos, Deus, mais uma vez nessa noite. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus, que a igreja do Senhor possa dizer amém. Graças a Deus. Vamos declarar: Senhor, eu Te quero. Mais uma vez reunidos, queremos cantar o quanto nós buscamos e ansiamos por esta presença. Eu Te busco, Senhor, eu Te procuro, ó Deus. Nós cremos que nós vamos Te encontrar mais uma vez nessa noite. Suas palmas, vamos declarar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor a bondade dEle. Nós cremos, sempre que clamamos, Ele atende às nossas orações. Eu Te busco, declare: eu Te busco, Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu Te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, porque conhecer-te eu quero mais. Senhor, Senhor, Te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Eu quero, Senhor, quero tocar-te, a Tua face. Eu quero, Senhor, Te quero mais. Prosseguindo pro alvo ao voo, queremos buscar a nossa coroa, queremos encontrar a nossa coroa. Declare: prosseguindo para o alvo eu vou. Vamos tomar posse, querido. A coroa conquistar não é nada fácil, nós vamos lutando, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou Te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, Te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Quero tocar-te, a Tua face. Eu quero
vamos lutando, lutando. Nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te a tua face. Eu quero ver, Senhor. Quero mais, Senhor. Te busco a cada dia mais, Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas orações e as minhas súplicas. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Quero, Senhor, estar em Teus braços em todo o tempo. Quero descansar em Ti, Senhor, em todos os momentos. Porque eu sei que em Teus braços é o melhor lugar para estar. Eu quero descansar em Ti, minha mente, meu coração. Eu quero me refrigerar em Tua presença, Senhor. Eu quero me refrigerar em Ti. Cante a Ele esta canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor, Senhor, Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Vamos cantar do início. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Erga suas mãos assim aos céus. Reconheça o amor dele em sua vida. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços, Senhor. Em Teus braços de amor.
coração. Através, ó Deus, da letra desta canção, através deste som, ó Deus, venha refrigerar a nossa alma. Recaio em tua graça, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Eu recaio em tua graça. Mergulhe nesta graça. Envolva-se com esta graça. Envolva-se. Oh, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que... O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra de todo mal. Em teus braços de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Aleluia. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Somente em teus braços de amor estou seguro, seguro estou, Senhor, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. O meu descanso está em ti. Somente em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Sinta o refrigério que só a presença dele pode trazer para as nossas vidas. Sinta aí onde você está. Um refrigério que só a presença do Todo-Poderoso Deus pode trazer às nossas vidas. Sinta a paz em meio ao vale. Sinta o refrigério. Sinta a brisa suave em meio a estes dias quentes, terríveis. Sinta a presença do Altíssimo sobre a tua casa. E declare: eu creio, Senhor. E eu quero te invocar, Senhor, enquanto eu viver. E declarar, Pai, que o Senhor está preparando coisas novas. Declarar em nome de Jesus que o Senhor está sim preparando coisas novas para cada um de nós. Um novo tempo, novas experiências o Senhor vai trazer para a vida de cada um de nós, para as nossas famílias. Já temos vivido dessas experiências novas neste tempo. Nós queremos, através dessa canção, declarar que uma coisa nova neste tempo, Jesus, Ele vai fazer. Aleluia! Vamos profetizar. Nós cremos, Senhor. A terra seca florescerá. A terra seca florescerá.
e serás um manancial. Saberás quem é o teu Senhor. Vamos profetizar: a tua colheita transbordará, a tua colheita transbordará com o óleo da alegria, com o óleo da alegria. Tuas promessas se cumprirão. Então levante as suas mãos e declare: uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Alegrarei e dançarei, me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que Ele enxugou. Tuas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Eu creio, Senhor, uma coisa nova neste tempo Jesus vai. Declare mais uma vez: eu creio, uma coisa nova, uma coisa nova neste tempo Jesus vai, Jesus vai, Jesus vai. Oh, e o choro pode durar. Ele pode sim, uma noite inteira, mas a alegria virá. Eu creio pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Abra seus lábios e profetiza: uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Ele vai. Uma coisa nova na minha vida, Ele vai. Jesus vai fazer. Claro, mais uma vez: na minha vida eu creio. Uma coisa nova na minha vida. Novas experiências eu quero viver, Senhor, neste tempo. Eu não quero me cansar de te buscar e de te invocar, Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti, ó Deus. Na minha vida eu creio. Novas experiências o Senhor quer com cada um de nós. Eu creio neste tempo. Neste tempo Ele vai fazer. Neste tempo na minha casa, uma coisa nova na minha casa, Vai, Senhor! Vai, Senhor, ao nosso encontro, uma coisa nova na minha casa, Jesus vai. E o choro pode sim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria
pela manhã, pela manhã. Eu abro o meu coração, Senhor, para viver essas novas experiências contigo. Eu abro o meu coração, Pai, para viver este novo tempo e para entender o que o Senhor deseja falar ao meu coração. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nesta noite. Que você possa dizer amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando o seu coração nessa noite. É de grande alegria e regozijo nós podermos estar juntos mais uma vez, mesmo que de maneira online, mesmo que de maneira virtual, mas com certeza conectados na nossa alma e no nosso espírito. E nessa noite, antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, eu quero dar um aviso. Como você já viu aí nos nossos anúncios, antes da mensagem, nós estamos começando um propósito de oração, uma vigília em que nós estaremos orando, clamando e intercedendo por esse momento que nós estamos vivendo. Começaremos hoje, quarta-feira, e o horário determinado para nós orarmos hoje é meia-noite. Então, quarta-feira, meia-noite. Amanhã nós estaremos nos reunindo em nossas casas 3 horas da manhã. E na sexta-feira estaremos orando 6 horas da manhã. Então são esses 3 dias, quarta-feira, hoje, meia-noite. Amanhã, quinta-feira, 3 horas da manhã. E sexta-feira, às 6 horas da manhã, nós vamos estar aí separando esse tempo para estar na presença de Deus, em oração, clamando ao nosso Deus. E diante disso, queremos compartilhar de uma temática falando justamente sobre oração. Vai estar passando aqui embaixo. O nosso tema é matriculados na escola da oração. Em mensagens anteriores nós temos compartilhado de algumas disciplinas espirituais e hoje nós vamos falar especificamente sobre essa disciplina que é a oração.
Então, se você tem a palavra do Senhor, abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos contextualizar a nossa mensagem a partir desse texto, e depois nós vamos, dentro dessa temática, passear em alguns outros textos. Então, se você puder pegar uma caneta, um papel, para que você anote tudo aquilo que nós vamos falar, e depois você, com mais tempo, você poder esmiuçar a palavra do Senhor. Mas, a princípio, vamos ler Lucas 11, apenas o primeiro versículo da palavra do Senhor, que diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vou ler mais uma vez. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando Jesus termina de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Senhor, nesse momento nós entregamos essa meditação em Tuas mãos, que o Senhor possa ministrar, usando a Tua santa e poderosa palavra, por atuação do Teu Espírito Santo, alcançando o nosso coração, alcançando a nossa mente, e nos dá capacidade, Senhor, para entendermos, compreendermos, mas acima de tudo, para exercitarmos a Tua palavra. É a oração que nós fazemos, e a fazemos em gratidão, e em nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa ir na sua casa dizer amém e graças a Deus. Bom, irmãos, é um momento difícil, como nós temos compartilhado em todas as nossas mensagens, mas entendemos que Deus está no controle dessa situação. E a título de introdução, quero citar uma frase do Charles Spurgeon, em que ele diz que sempre que Deus deseja realizar algo no meio do seu povo, Ele coloca a igreja para orar. Sempre que Deus quer realizar algo no meio do seu povo, Ele coloca a igreja para orar. E eu acredito de todo o meu coração, irmãos, que Deus deseja fazer algo nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus deseja fazer algo na minha vida. Deus deseja fazer algo na sua vida. Deus deseja fazer algo na vida da igreja. Mas para isso nós precisamos, como igreja, e a igreja somos nós, estarmos matriculados na escola da oração. Veja esse tempo como um chamado de Deus, como nós já temos compartilhado em muitas mensagens, um tempo de nós nos posicionarmos diante do Senhor, numa volta de arrependimento, colocando em prática as disciplinas espirituais, dentre elas, essa tão importante, tão fundamental para a vida de cada um de nós, que é a prática, que é o exercício da oração. O próprio Charles Spurgeon, ele diz que a negligência em nossa vida com relação à oração é a raiz de toda enfermidade no meio do povo de Deus. Veja só o que ele diz, que a raiz de toda enfermidade é a negligência com relação à nossa vida de oração. Por quê? Porque o tempo em que nós não investimos em oração, nós estamos estagnados espiritualmente. E o desejo do Senhor é que nesse tempo que nós denominamos como tempo do retiro, nós continuemos a desenvolver, como disse o apóstolo Paulo, àquela igreja de Filipe, continuemos a desenvolver a nossa salvação. Como? Numa prática efetiva de oração, para que a gente receba, como diz Paulo, o suprimento da parte do Espírito Santo, para que eu, para que você, para que cada um de nós possamos viver esse tempo difícil e superarmos esse tempo de tamanha adversidade. Quando nós estudamos a vida do Senhor Jesus, nós aprendemos que Jesus tinha uma vida de oração. Quando nós olhamos para o texto de Lucas 11, até seria concebível nós imaginarmos os discípulos que estavam numa caminhada com o Senhor Jesus, pedirem algo ao Senhor Jesus como: Senhor, nos ensina a pregar a sua palavra. Senhor, nos ensina a operar milagres. Mas aí, nos apropriando de uma outra frase do Charles Spurgeon,
ele diz o seguinte: eu preferiria ensinar um único homem a orar do que 10 homens a pregar. Ele diz que preferiria investir num discipulado de alguém em que esse discipulado estivesse alicerçado numa vida de oração, do que unicamente na prática ou no exercício da ministração da palavra. Tamanha a relevância, tamanha a importância que uma vida de oração tem para cada um de nós. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, diz que de uma feita, no versículo 1 de Lucas 11, estava Jesus orando em certo lugar, e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Jesus estava investindo tempo em oração. Todo o tempo que nós, entre aspas, gastamos em oração, nós estamos fundamentando a nossa vida, nós estamos alicerçando, colocando um platô para que a nossa vida seja uma vida fundamentada não no princípio variável, mas no princípio que tenha solidez. E Jesus, ele investia tempo em oração. E quando Jesus está orando, diz a palavra, que após o término do seu período de oração, um dos seus discípulos se dirige a ele. O que é que nós aprendemos aqui como primeira lição? Há uma reverência, há um respeito ao momento de oração. Há um respeito com relação aos discípulos. Quando eles veem o Senhor Jesus orando, eles esperam Jesus terminar de orar e depois eles se dirigem ao Senhor Jesus. Mas interessante que quando Jesus termina, diz que um dos seus discípulos. E aqui nós estamos num contexto de Lucas 11, depois você estude em casa. Lucas 10 está aqui naquele grande comissionamento dos 70 discípulos que o Senhor Jesus enviou a pregar o Evangelho. E eles estão voltando aqui em Lucas 10, no versículo 17, e eles estão se regozijando, tamanha a atitude, tamanha a manifestação do Espírito Santo, do poder do Senhor Jesus na vida de cada um deles. E eles estavam estarrecidos porque até os demônios se submetiam ao nome de Jesus. E eles chegam para contar o testemunho. E aí Jesus diz algo interessante: olha, vocês não devem se alegrar porque os demônios se submetem ao meu nome, mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E nós aprendemos, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, a nossa própria vida precisa ser em direção ao Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando eu entendo que o meu viver, tudo o que eu faço é em direção ao Senhor Jesus, ao ministério do Evangelho, eu entendo que o meu nome está escrito no livro da vida. E depois desse contexto, um dos discípulos se aproxima do Senhor Jesus. E veja que tinham muitos discípulos que estavam seguindo o Senhor Jesus, mas apenas um. O texto nos diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. O discernimento da grandiosidade de uma vida de oração foi concebido por apenas um discípulo. E ele diz: ensina-nos a orar. Por que eles pedem para o Senhor Jesus ensiná-los a orar? Porque eles enxergavam, esse discípulo enxergava no Senhor Jesus a capacidade de ensino. Mas por que esse discípulo enxergava no Senhor Jesus uma capacidade de ensino? Porque ele via no Senhor Jesus algo praticado. Ele via no Senhor Jesus uma vida praticada de oração. Não apenas no conhecimento teórico. Eles caminhavam, eles conviviam com o Senhor Jesus e viam o Senhor Jesus praticando a oração. Não só falando de oração, mas praticando. E uma frase muito interessante que fala sobre didática, sobre ensino, diz: você só sabe que sabe
quando você é capaz de ensinar ao que não sabe aquilo que você sabe. Eu só vou saber que sei quando eu for capaz de ensinar aquele que não sabe aquilo que eu sei. Então, Jesus era capacitado a ensinar e eles enxergavam isso, porque Jesus era alguém que vivia, mas também que exercitava e podia, por causa disso, ter essa credibilidade para ensinar aqueles discípulos. E interessante que apenas um discípulo, ele se apresenta a Jesus pedindo que Jesus o ensine, mas aí ele diz: ensina-nos. Um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O que a gente aprende? Que apesar desse discípulo sozinho ter discernido a importância dessa disciplina espiritual chamada oração, ele não quis aprender sozinho. Ele disse: Senhor, eu discerni que isso é importante porque eu vejo o Senhor praticar, mas não só ensine a mim, ensina a todos nós, ensina-nos a orar, assim como João também ensinou aos seus discípulos. O que na verdade esse discípulo de Jesus está pedindo? Jesus, permita-nos estarmos matriculados na escola da oração. E esse é o desejo do Senhor, que cada um de nós estejamos matriculados na escola da oração. E Jesus ensinou, quando Jesus diz: olha, vocês vão passar a orar e vocês vão dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E com esse texto nós queremos tirar aqui algumas lições importantes de nós estarmos matriculados na escola da oração. Que primeira lição nós podemos tirar do exemplo do Senhor Jesus, da importância de eu e você, de nós como igreja estarmos matriculados na escola da oração? Bom, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: uma vida de oração abre o céu sobre nós, nos enche do Espírito Santo e nos capacita para a missão. Uma vida de oração abre os céus sobre nós, nos enche do Espírito Santo e nos capacita para a missão. Bom, em Lucas 3, a partir do versículo 21, nós vamos ter um episódio em que o Senhor Jesus, ele está sendo batizado. E diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e, estando ele a orar, veja que no próprio batismo do Senhor Jesus, ele está praticando essa disciplina espiritual da oração. Diz que depois de todos serem batizados, o Senhor Jesus estava orando, e ao ele estar orando, diz a continuação do texto: o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O que nós aprendemos? Quem exercita a oração como uma disciplina espiritual, ele pode ter a certeza de que o céu vai se abrir sobre a sua vida. Jesus está aqui no momento de oração, no seu próprio batismo, e diz que o céu se abre. Qual é a simbologia desse céu se abrir sobre a vida do Senhor Jesus? Nada mais, nada menos do que a manifestação de Deus sobre a vida do Senhor Jesus através do Espírito Santo. E quando nós exercitamos a oração como uma disciplina e que precisa acontecer diariamente na nossa vida, nós podemos ter a certeza da manifestação de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque o céu se abre sobre cada um de nós. E o Espírito Santo desce
sobre a vida do Senhor Jesus, assim como Ele inunda também a nossa vida quando nós nos colocamos em oração. Nós precisamos entender que nós jamais teremos a manifestação da parte de Deus sobre a nossa vida se nós não estivermos matriculados na escola da oração. Nós não vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida se nós não exercitarmos a oração como uma disciplina. Fica aí como tarefa de casa você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60, quando fala da morte de Estevão. Diz que as pessoas rilhavam os dentes em direção a Estevão, mas ele estava orando, ele estava com o seu coração conectado em Deus, e diz a palavra do Senhor que os céus se abriram, e ele viu o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele está no exercício dessa disciplina tão importante. Nós podemos usar como exemplo também a vida do próprio Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele perde a sua visão, e ele vai para um lugar, ele vai para a casa de Judas, e lá ele está orando, lá ele está clamando, lá ele está intercedendo, porque ele havia tido um encontro com o Senhor Jesus. E diz o texto que Jesus chama um discípulo chamado Ananias e diz: olha, tem um servo muito valoroso orando, vai na rua tal, porque ele vai estar lá orando. E diz que ele sai ao encontro do ainda então Saulo, e ele impõe as mãos sobre Saulo, ora por Saulo. Saulo tem a sua vista restaurada, e diz a história bíblica que Saulo é inundado com a presença do Espírito Santo, porque ele está ali em oração, ele está ali se derramando diante da presença de Deus. E sabe o que é mais interessante? Depois do encontro com o Senhor Jesus, em que ele vai para a casa de Judas, e Saulo está lá orando, depois chega o discípulo Ananias, intercede por ele, ora por ele, ele recebe o Espírito Santo. Sabe o que acontece? Diz a palavra do Senhor em Atos 9, versículo 20, e logo saiu a pregar o evangelho nas sinagogas, a pregar a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Não há como nós sermos capacitados a propagar o evangelho, a poder anunciar as boas novas de salvação, se nós não tivermos o Espírito Santo sobre a nossa vida, que só verá se, somente se, tivermos como prática cotidiana essa disciplina tão importante que é a oração. Se nós não estivermos matriculados na escola da oração, irmãos, nós não veremos manifestação de Deus na nossa vida, nós não seremos cheios do Espírito Santo e jamais seremos capacitados a fazer a obra de Deus. Então nós aprendemos que uma vida de oração abre os céus sobre nós, nos enche do Espírito Santo e nos capacita para a missão. Mas nós aprendemos um segundo ensino. Uma vida de oração nos faz distinguir a diferença entre aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário. Quem tem uma vida de oração e é cheio do Espírito Santo, ele não tem dificuldade de distinguir entre aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário. Quando Jesus cura um homem coberto de lepra, em Lucas 5, do versículo 15 ao versículo 16, diz assim: porém, o que se dizia ao seu respeito, ou seja, a respeito do Senhor Jesus, cada vez mais se divulgava, e as grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Veja só, Jesus, no início do seu ministério, Jesus está curando, Jesus está restaurando, Jesus está libertando, Jesus está cumprindo o ID, Jesus está em missão, e diz que grandes multidões se reuniam para seguir o Senhor Jesus, para que pudessem por ele serem curadas de suas enfermidades. Mas aí no versículo 26 de Lucas 5, vai dizer o seguinte: ele, ou seja, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários
e ali orava. Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. Jesus salva, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus purifica, Jesus faz muitos milagres. E isso chama atenção. Mas eu aprendo também nesse texto de Lucas 5, qual era a prioridade do Senhor Jesus? A prioridade do Senhor Jesus não era estar na multidão, mas a prioridade do Senhor Jesus era estar em lugar solitário, em lugares solitários, exercitando essa disciplina tão importante que é a disciplina da oração. E aí nós aprendemos, como nós compartilhamos no domingo passado à noite, da produção da nossa solitude. Nós precisamos produzir em nossa solitude. Paulo produzia em sua solitude. Quando ele estava preso em Roma, ele escreveu algumas cartas, Colossenses, Efésios, Filemão, Filipenses, porque ele entendia a importância de produzir na solitude. E nós fizemos uma pergunta: que tipo de produção nós temos tido em nossa solitude? Jesus, ele produzia em sua solitude através da oração. Jesus produzia em sua solitude uma vida espiritual solidificada, alicerçada, fundamentada através dos seus momentos de oração na solitude. E a gente aprende aqui como lição: mais importante do que falar com a multidão, para Jesus era mais importante falar com o Pai em secreto. Para Jesus, muito mais importante do que falar com a multidão era falar com o Pai em secreto. Jesus nos dá uma lição de que abrir mão daquilo que é público e priorizar aquilo que é secreto, isso é de fundamental importância. E aqui a gente pode contextualizar, porque apesar de estarmos no isolamento social, talvez como nunca antes nós estamos conectados e inteirados com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, no nosso exterior, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Como nunca talvez nós estamos conectados às coisas do mundo. E talvez nós entendamos que esse tempo de convocação, que começa hoje a partir de meia-noite, talvez seja importante para cada um de nós nos desconectarmos daquilo que é público, daquilo que é coletivo, para nós nos conectarmos àquilo que é secreto, àquilo que está ligado à nossa individualidade, através da prática da oração. Talvez nós nunca tenhamos usado tanto o telefone celular, talvez nós nunca tenhamos usado tanto o computador, mas a convocação de Deus para cada um de nós é que a partir de então, nós separemos um tempo, nós reservemos um tempo para poder praticar essa disciplina tão importante, que é a disciplina da oração. Nós aprendemos nesse texto uma terceira verdade, para quem está matriculado na escola da oração. Uma vida de oração nos ajuda a tomarmos decisões em momentos importantes. Quando eu tenho como uma disciplina cotidianamente exercitada, que é a oração, eu consigo compreender que essa disciplina exercitada vai me ajudar a tomar decisões que são importantes. Em Lucas 6, diz a partir do versículo 12, que o próprio Senhor Jesus tinha uma escolha muito importante a ser tomada. Ele tinha uma decisão muito importante a ser tomada. E diz assim um texto em Lucas 6, a partir do versículo 12: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Veja que interessante, mais uma vez Jesus sai da coletividade e ele vem para a sua individualidade. Para quê? Ele vai ao monte a fim de orar. E o interessante que diz o texto de Lucas 6, que ele passou a noite inteira orando ao Pai.
Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E no versículo 13 diz: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Quando nós temos a oração como uma disciplina praticada cotidianamente, eu entendo que isso vai me ajudar sobremaneira a tomarmos atitudes que são importantes no meu cotidiano. Jesus passou a noite orando. Por que ele passa a noite toda orando? Porque ele tinha uma decisão importante a ser tomada. E interessante que ele ora, e ele ora a noite inteira. Ele ora durante a vigília da noite. Quero te fazer uma pergunta. E toda pergunta que nós fazemos é para fazer você pensar. Não precisa ter pressa de responder, mas pense aí, como eu costumo dizer, mastiga com os neurônios do seu cérebro. Eu te pergunto, por que que Jesus orava durante a vigília da noite? Porque o próprio Senhor Jesus, ele compreendia ser tão importante orar e orar à noite. Veja que nós separamos 3 horários: quarta-feira, meia-noite, quinta-feira, 3 horas da manhã e sexta-feira, no amanhecer, às 6 horas. Por que que nós separamos esses 3 horários? Por que que Jesus orava durante a vigília da noite? Talvez muitos respondam aí, como nós conhecemos de senso comum. Talvez porque a fila seja menor. Não acredito que seja por causa disso. Jesus orava durante a vigília da noite porque Jesus conhecia da geografia da cidade onde ele habitava. E nós conhecemos por história que Jerusalém era uma cidade muito movimentada durante o dia. Jerusalém era uma cidade comercial, barulhenta durante todo o dia. E no movimento, no barulho, nós podemos orar? Podemos, claro que podemos. No movimento, na atividade, você acha que Deus pode me ouvir? Você acha que Deus pode te ouvir? Claro que pode. Deus ouve? Claro que Deus ouve. Mas a pergunta para nós pensarmos não é se Deus nos ouve, mas a pergunta é: será que no movimento, no barulho, na atividade do dia, eu tenho a capacidade de ouvir Deus através da minha oração? Jesus orava durante a vigília da noite para que ele pudesse ter uma maior conexão com o Pai. Com certeza, ele consegue discernir esse momento tão importante. Por isso Jesus, ele orava de manhã? Orava. Orava à tarde? Orava. Mas fundamentalmente Jesus orava na parte da noite. Porque é importante nós separarmos esse tempo da noite, porque não vai haver movimentos externos para tirar a nossa atenção. Nós vamos estar totalmente conectados com o Senhor, sem nenhum tipo de interferência externa. Por isso nós separamos esse horário. Coloque esse compromisso, faça esse compromisso, assuma esse compromisso. De a partir de hoje, à meia-noite, você está orando. Amanhã, às 3 horas da manhã, coloque o seu telefone para despertar. Coloque sim, e diga não só o telefone, mas diga: Espírito Santo, me desperte às 3 horas para que eu possa orar. E na sexta-feira, Espírito Santo, me desperte às 6 horas para que eu possa orar. E você vai ver que você vai vivenciar uma experiência sobrenatural. Você vai ver o mover do Espírito Santo, o mover de Deus na sua vida e nas causas importantes que você precisa decidir no seu cotidiano. Nós temos vários textos que nos falam sobre a importância, a relevância da oração durante a vigília da noite. E quero aqui apenas citar, se você puder anotar, você depois estude com mais calma, Lamentações 2, versículo 19,
quando Jeremias chora sobre a tristeza de Sião, Isaías 26:9, que fala sobre a confiança na proteção divina, quando Paulo e Silas estão presos na prisão, diz que eles começam a cantar louvores, eles começam a orar a Deus, e enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam louvores, diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se todas as cadeias. Tamanha a manifestação da parte de Deus, porque eles estavam unidos, conectados em oração. E nós precisamos estar também conectados nesse tempo em oração. Eu aprendo uma quarta lição dentro dessa temática de estarmos matriculados na escola da oração. Uma vida de oração revela a quem nos assemelhamos, mas acima de tudo, quem nós realmente somos. Quando nós estamos matriculados na escola da oração, essa vida praticada na oração revela a quem nos assemelhamos, mas acima de tudo, revela quem nós somos. Em Lucas 9, veja que nós estamos trabalhando dentro dessa temática no Evangelho de Lucas. Em Lucas 9, no versículo 18 a 20, diz assim: estando Jesus orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam os discípulos: João Batista. Mas outros responderam: Elias. E ainda outros disseram: ressurgiu um dos antigos profetas. E aí Jesus olha para eles e pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que revelou essa verdade a você, mas foi o meu Pai que está nos céus. Veja que Jesus está orando, num momento de oração, e ele faz uma pergunta: quem os homens dizem que eu sou? É interessante que muitas pessoas, ao olharem para o Senhor Jesus, dizem: olha, é Elias, é João Batista, ou talvez um dos antigos profetas que ressurgiram. E veja que eles fazem uma associação de quem é Jesus a grandes homens de Deus, porque eles viam em Jesus uma vida praticada, eles viam em Jesus um exemplo praticado, por isso eles assemelham o Senhor Jesus a grandes homens de Deus, a João Batista, a Elias e aos profetas. Mas a pergunta para nós pensarmos dentro desse ponto é: quando as pessoas olham para nós, a quem as pessoas nos assemelham? Essa pergunta precisa ecoar no nosso coração. Quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, a quem as pessoas nos assemelham? Nós falamos da importância do nosso exemplo. Quando Paulo estava preso lá em Roma, ele dá um exemplo de coragem, de intrepidez, de ousadia, para que outros irmãos pudessem continuar pregando o Evangelho. Porque Paulo, ele não só tinha o estereótipo, Paulo tinha a essência do Evangelho. E Paulo, com certeza, tinha uma vida de oração. E quando as pessoas olham para a minha vida, quando as pessoas olham para a sua vida, a quem eles nos assemelham? Como pequenos cristos, como cristãos, como evangélicos? Ou quando as pessoas olham para nós, elas não nos assemelham a nada com relação, nada relacionado ao Evangelho? A gente precisa pensar, porque quando nós estamos matriculados na escola da oração, faz com que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, elas vão entender, elas vão compreender, elas vão discernir a que espírito
nós pertencemos. Aqui, Deus, nós pertencemos. Aqui, Senhor, nós servimos. Veja que Pedro, ao olhar para o Senhor Jesus, é como se ele dissesse, parafraseando, usando as minhas próprias palavras: eu vejo a glória de Deus na sua vida. Quando Jesus pergunta para Pedro: bom, a multidão está dizendo que eu me assemelho a João, o Batista. A multidão está dizendo que eu me assemelho a Elias ou a outros profetas. E vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. O que Pedro está dizendo? Olha, eu vejo a manifestação de Deus na sua vida. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida de oração. Nós aprendemos uma outra lição nesse texto. Uma vida de oração revela quem nós somos por dentro. Uma vida de oração tem a capacidade de revelar quem nós somos por dentro. E Lucas 9, quando fala sobre o episódio da transfiguração, versículo 28 e 29, diz que cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Veja que interessante. Jesus reúne 3 dos seus discípulos e ele sobe ao monte com um propósito. Que propósito é esse? De orar. E aconteceu que, enquanto Jesus orava, a sua aparência, ou a aparência do seu rosto, se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Veja que quando ele está praticando a oração, diz que a sua aparência, ou a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. O que é transfigurar? Transfigurar nada mais é do que mostrar o que se é por dentro. Transfigurar é mostrar o que se é por dentro. Jesus pôde mostrar o que era por dentro através de uma vida de oração. No seu momento de oração, Jesus revelou quem era por dentro. E uma representação do que Jesus era por dentro está aqui nesse texto, quando ele diz: e as suas vestes resplandeceram de brancura. O que isso significa? Significa que Jesus, ele revelou ao se transfigurar, através da oração, ele revelou o que ele era por dentro. E o que ele era por dentro? Santo e puro. Essa é a representação quando diz: e suas vestes se resplandeceram de brancura. Jesus revelou a sua santidade através da oração, e Jesus revelou aos discípulos a sua pureza por causa de uma vida de oração. Então eu aprendo que quem não tem uma vida de oração jamais vai conseguir discernir quem é por dentro. Quem não pratica a disciplina da oração, quem não pratica, quem não está matriculado na escola da oração, jamais vai conseguir discernir ou mostrar o que é por dentro. Ou seja, quem não ora vai sempre viver uma vida de aparência. É duro, é muito duro, mas é uma realidade. Quem não ora vai sempre viver uma vida de aparência. Porque uma vida de oração, ela revela a nós mesmos quem nós somos por dentro. Uma vida de oração vai revelando aquela área dentro de cada um de nós que nós precisamos mudar, que nós precisamos deixar o Espírito Santo mudar algumas coisas de lugar, alguma coisa no nosso caráter. Mas também revela que em Cristo nós somos capazes, pela oração, de vencermos aquilo que nós identificamos
não ser tão bom dentro de cada um de nós. Os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas tentações, quando nós estamos matriculados na escola da oração. E para terminar, eu tiro aqui uma outra lição, que uma vida de oração, ela nos sustenta. Você está precisando ser sustentado nesse tempo? Uma vida de oração nos sustenta. Uma vida de oração não só nos sustenta, mas nos capacita a vencermos os momentos de dor, aflição, angústia e sofrimento. Uma vida de oração nos sustenta e nos capacita a vencermos os momentos de dor, aflição, angústia e sofrimento. Lucas 22, a partir do versículo 39, quando o Senhor Jesus está no Getsêmani. Foi o maior momento de angústia, de dor, de sofrimento do ministério do Senhor Jesus. E Ele convida mais uma vez os seus discípulos a estarem com Ele em oração, ao ponto de tamanha ser a agonia de sua alma, que diz o texto que Ele começa a transpirar sangue. E Ele só venceu esse momento de adversidade, e Ele só venceu esse momento de angústia, de sofrimento, porque Ele estava praticando uma vida de oração. Nós não podemos desistir de orar, irmãos. Nós não podemos desistir de uma vida de oração. Ou seja, nós precisamos estar matriculados na escola da oração. E quero terminar essa mensagem lançando uma frase no seu coração. Se você orar, você vai passar por lugares onde poucos passaram. Mas, se você persistir, se você estiver matriculado na escola da oração, você vai chegar em lugares onde poucos chegaram. Repito, se você orar, se você exercitar a oração, você vai passar por lugares aonde poucos passaram. Mas se você persistir, se você continuar, se você insistir, se você se matricular nesse chamado, que é estarmos na escola da oração, nós vamos entender que nós vamos chegar a lugares onde poucos chegaram. E esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para a minha vida. Nós estarmos matriculados na escola da oração. E eu quero te convidar nesse momento a você colocar a mão no seu coração, para que a gente possa orar nesse tempo em que estamos passando por momentos tão difíceis, de tanta incerteza, de tanto questionamento, de tanta dúvida, que você possa, se você quiser ir na sua casa, mudar a sua posição, se você quiser colocar a mão no seu coração, vamos separar esse tempo para estar na presença de Deus, clamando na certeza de que quando nós exercitamos, Deus se move em nossa direção, Deus muda a nossa história, Deus muda a história da nossa nação, e nós cremos no poder da oração. E se você puder fechar os seus olhos, se você puder curvar aí a sua cabeça, vamos juntos orar e clamar ao nosso Deus. Senhor, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, e em primeiro lugar queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pecados que nós temos a consciência de que nós cometemos, pecados que talvez nós nem saibamos que estamos cometendo, mas que o Senhor possa purificar a nossa mente, que o Senhor possa purificar o nosso coração, que o Senhor possa nos dar, Senhor, discernimento do momento que nós estamos vivendo, que nós possamos nos alistar nesse compromisso de estar matriculados na escola da oração, nos apropriando da Tua palavra que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Senhor, como teu povo, nós estamos aqui clamando pelo teu nome, nos humilhando diante da tua poderosa mão, Senhor. Estamos aqui orando, exercitando a oração, não só durante esse encontro, Senhor, mas estamos aqui nos comprometendo, envolvidos de corpo, de alma e de espírito, assumindo um compromisso diante do Senhor, de nós estarmos orando hoje, a partir da meia-noite, também estarmos orando, Senhor, durante o dia, mas amanhã, quinta-feira, a partir de 3 horas da manhã, desperta cada um de nós, para que nós estejamos orando, para que nós vejamos a manifestação da parte de Deus, a manifestação da glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação. Senhor, nos ajuda a te buscar de todo o nosso coração, para que nós venhamos a nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor possa ouvir dos céus a nossa oração, ouvir dos céus e perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, Senhor, e sarar o nosso povo. Nós estamos aqui orando, clamando e intercedendo. Senhor, poupa o teu povo, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a ser um povo que discerne e que compreende a tua palavra, mas que acima de tudo viva através da prática a tua palavra. E uma prática importante dos princípios da tua palavra é a oração. Nos ajuda a orar, Senhor, assim como aqueles discípulos pediram. Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a orar, nos ensina a nos quebrantar diante da tua presença, nos ajude a nos humilhar diante da tua presença, nos ajude a rasgar o nosso coração, não as nossas vestes, mas nos ajude a rasgar o nosso coração, confessando os nossos pecados, confessando o pecado da nossa nação, Senhor. Uma nação que tem se prostrado diante de outros ídolos, uma nação que tem posto a confiança em homens. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está em governantes, a nossa confiança está num Deus soberano, Criador dos céus e da terra. A nossa confiança está em Ti, Senhor, como diz a Tua palavra: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Parece que o salmista está à procura de socorro, mas ele tem um discernimento e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Porque Ele não dormita, Ele não dorme, o Senhor não está dormindo, mas o Senhor está acordado, e Ele está com os olhos voltados para a nossa nação, enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos, enquanto nós intercedemos. Nós cremos que algo sobrenatural da parte de Deus começa a acontecer na nossa vida, começa a acontecer na nossa igreja, começa a acontecer na nossa cidade, começa a acontecer no nosso estado, começa a acontecer na nossa nação. Nós cremos no poder da oração, como diz a Tua palavra: muito pode em seus efeitos a súplica de um justo. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos que nós somos justificados e lavados no sangue do Cordeiro. Estamos orando, Senhor, nos ajuda a orar, ensina-nos a orar, Senhor, porque esse é o nosso desejo, estarmos matriculados na escola da oração. Senhor, apresentamos a Ti esse propósito de começar, Senhor, a orar a partir de hoje, à meia-noite. Ah, Deus, coloque essa motivação no nosso coração, coloque esse desejo no nosso coração. Desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão embriagados, Senhor, com as notícias à volta, com as notícias desse mundo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos desconectarmos com as coisas desse mundo, mas nos ajude a nos conectarmos com os céus. E nós nos conectamos com os céus através da palavra, mas através da oração. Através da oração, nos ajude, Senhor, nos ajude. Desperta a igreja de Nova Vida em Estrela
Estrela do Norte. Desperta os membros da igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. Desperta os trabalhadores da igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. Desperta os líderes da igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. Desperta os pastores, desperta os diáconos, que nenhum de nós fique de fora, mas que todos nós estejamos alistados nessa grande guerra, nessa grande batalha, porque nós declaramos que ela já está vencida pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Nós oramos em gratidão, Senhor, por essa noite tão especial, em que há os princípios tão importantes da Tua Palavra, que é a prática dessa disciplina espiritual de tamanha relevância, que é a oração, e que nós estejamos, Senhor, matriculados nessa escola, não só hoje, mas até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor. É a oração que nós fazemos e assim a ministramos em Teu povo, Senhor, através do nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa dizer amém e dar graças a Deus. Aleluia. Muito bom nós podermos estar juntos mais uma noite. E como nós temos dito cotidianamente, que você possa ser um instrumento poderoso, praticando tudo aquilo que tem sido ministrado através da palavra, mas também compartilhando essa mensagem com alguém, você enviando para um amigo, para um parente, o link do nosso canal. É só você entrar no YouTube e digitar Igreja de Nova Vida, Estrela do Norte. Também no Facebook, tem lá as nossas notícias, no site da nossa igreja, no Instagram, e que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar, que o Senhor possa fazer resplandecer sobre cada um de nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que Deus te abençoe, irmãos. Uma boa noite, em nome de Jesus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo.